Ei, gente, tudo bem com você? Hoje daremos andamento à nossa leitura do livro de Êxodo. E hoje no capítulo 21. Eu não sei vocês, mas eu fico curiosa quando eu leio alguma parte que é relacionada a nós. Quando a Bíblia fala povo, povo de Israel, povo de Deus, né? E direciona Moisés para falar com esse povo, está se referindo a nós, né? Porque nós, pela fé, somos também filhos de Israel, né? Por herança, né? Por promessa a Abraão. E aqui no capítulo 21, nós vamos seguir aqui, tá? Em em leitura para entender por que aquele povo ficou atemorizado. Eu fico curiosa, né? Deus, ele, lá no capítulo 19, ele pediu para o povo santificar, que ele iria falar com Moisés e o povo iria ouvir, o povo iria estar presente, né? E o povo viu, né? Deus se apresentando no Monte Sinai, em forma de fogo, de trovões, de fumaça, e chegou um momento ali no finalzinho do capítulo 20 que o povo atemorizou e se afastou e falou: Não, Moisés, é melhor que você fale com Deus do que nós, porque senão a gente vai morrer. E aí eu fico curiosa com essas coisas, porque assim, se a gente olha para o Evangelho, o Senhor Jesus, ele veio para isso, para que nós pudéssemos ter esse contato direto com Deus, né? Falar com Deus, orar a Deus, estender as nossas dores também para que Ele possa nos curar, né? Que a própria Bíblia fala que o Senhor Jesus ele cura, ele foi através das pisaduras dele, das dores dele, do sofrimento dele que nossas pisaduras, nossas cicatrizes, elas foram curadas. Então, se a gente sofre por algum motivo, é porque a gente ainda não depositou em Deus a confiança de que Ele é que sara a nossa terra, né? E aqui nada mais, nada menos que era o que Deus estava fazendo com esse povo. Tirou eles da escravidão, da terra do Egito, e estava sarando a terra deles, o que? A mente deles, o coração deles, o entendimento deles, para que eles pudessem andar em aliança com Deus através da lei, que retrata o amor. Por exemplo, um conceito meu de casamento, né? Eu tem um conceito. Qual é o conceito? A aliança, a partir do momento que você aliançou com a pessoa, seja de questão verbal, seja de questão matrimonial ou popular, né, que você vai lá, faz um casamento e toda a população é ciente de que você está casada ali, e aí já é voto de lei que haja uma fidelidade. Então, nada mais, nada menos que Deus, aqui nos primeiros versículos do capítulo 20, começou a externar para o povo que ele precisaria, para que ele continuasse, para que o povo continuasse a andar com ele, para que o povo continuasse tendo a presença de Deus, precisaria-se que o povo fosse fiel ao único Deus, que não adorasse ou que não externasse louvor, adoração a outros deuses, né? Então, essa é a primeira parte para que possamos ter um relacionamento com Deus. São as instruções do próprio Deus para conosco. E as demais leis, as demais orientações de Deus é para que possamos ter um relacionamento saudável. Não é um relacionamento tóxico. Ah, eu vou lá, eu vou aprontar, eu vou trair, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou violentar, eu vou manipular, eu vou fazer da minha forma e a pessoa precisa continuar me amando porque o amor suporta tudo. Totalmente errado, totalmente negativo esse tipo de relacionamento, porque o próprio Deus diz: se somos seres incomuns de homem e mulher, indiferentes de sociedade, nós também estamos sujeitos a uma a uma mesma tratativa, a um mesmo relacionamento, a um mesmo significado de amor. Então, o amor de Deus para conosco não é uma prisão. Não é que eu vou colocar uma aliança no dedo e dizer: Deus, eu estou casando com o Senhor, estou aceitando o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu estou presa. Pelo contrário, as leis, né, as orientações de Deus é para que nós possamos ser libertos. Libertos do quê? No meu conceito, é muito mais simples que eu esteja livre sem eu estar acorrentada a um tipo de domínio da escravidão de um vício, da escravidão de
de controle, de manipulação, seja ela qual for. Por isso que as leis e as orientações de Deus vieram em prova de amor. Amor sem lei não é amor e lei sem amor também não é lei, né? Então, e vice-versa. Uma equilibra a outra. Bom, eu espero que, né, nessa introdução tenha ficado um pouco mais, talvez, compreensível essa forma de amor de Deus para conosco, tá? Eu falei numa linguagem de amor de Deus para conosco, dando exemplos comuns, que agora eu acredito que, né, nesse capítulo 21 seria mais ou menos isso. Então vamos ler juntos, porque eu também não tenho conhecimento do capítulo 21, tá joia? Antes de fazer a nossa leitura, faremos uma oração em reverência à palavra. Querido Deus, nosso poderoso Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esse dia, o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor nos abençoou e o dia que o Senhor nos vê de longe e também nos vê de perto. O Senhor nos vê em cada detalhe, Senhor. Por isso que o Senhor nos dá instruções para que possamos ser protegidos desse mundo mau e cruel. Eu te bendigo, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu poder, e te peço, Senhor, que me dê discernimento nessa leitura e que a tua palavra encontre repouso em meu coração. E se alguém um dia ter acesso a esse vídeo, Pai, que essa tua palavra, que é sua, não está sendo proclamada por um homem, mas sim inspirada pelo Espírito Santo, que ela encontre repouso e faça mudança na vida de quem assim a ouvir. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Leitura do capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Aqui são as leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá foro de graça. Forro, né? Seria carta de alforria, no caso. O servo serviria por 6 anos, no 7º ano ele teria forro, né? Carta de alforria. Seria liberado daquela função de servo. Se entrou só com o seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá a sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, né? De quem o contratou, no caso. E ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressadamente disser: eu amo o meu senhor, eu amo a minha mulher e eu amo os meus filhos, não quero sair forro. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao prostíbulo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Ou seja, aquele servo ficaria para sempre na casa do seu senhor, servindo-o. Versículo 7. Se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Versículo 8. Se desagradar os olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Aqui já está falando em caso de desposar, né, divorciar com essa mulher. Mas se desposar com seus filhos, mas se a desposar com seus filhos, ou seja, se separar dela com os seus filhos, fará com que ela conforme o direito das filhas. Fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o seu mantimento, ou seja, o mantimento desta que ele está deixando, nem as suas vestes, nem a sua obrigação marital. Ou seja, se esse homem quiser se separar dessa mulher, o qual ele primeiro tomou como esposa,
Ele não deve diminuir suas vestes, seu mantimento, muito menos a obrigação dele como esposo. Ele deve continuar mantendo ela da mesma forma que mantinha antes. É lei da Bíblia, lei de Deus, está aqui. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem suas vestes, nem sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas três coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-á do seu altar para que morra. O que ferir seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem, ou vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Aqui, Deus está lapidando melhor aquela lei do não matarás, não furtarás. Então, Deus está dando mais direções aqui, direções minuciosas de acordo a essas leis homicidas, né? As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. Aí Deus já está entrando naquela parte de honrar ou, né, no caso, de honrar seu pai e sua mãe, porém de uma forma mais minuciosa. No versículo 17, diz assim: E quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar-se a levantar e andar fora sobre seu bordão, então aquele que feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera, e o fará curar totalmente. Ou seja, se a pessoa foi lá, bateu na outra, feriu, e a pessoa ficou acamada, ela deve pagar todo o procedimento médico e deve pagar o tempo de trabalho que ela ficou acamada, algo desse tipo. Não vai à morte, né, no caso. Até que ela se recupere totalmente. No versículo 20, se alguém ferir seu servo ou sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Versículo 22. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir olho do seu e quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva e danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Ou seja, se algum senhor ferisse um servo nesse nível de olho, de dente, machucar o corpo, ele teria direito de sair livre, né? E se algum boi escornar homem ou mulher, que morra o boi. O boi será apedrejado certamente, e sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absorvido. Mas se o boi dantes era escornador, e seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Gente, olha as leis como são. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe foi imposto. Versículo 32. Versículo... Gente, um óculos, socorro.
Versículo 31. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Versículo 32. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata, e ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou alguém cavar uma cova e não cobrir, e nela cai um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará, e seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do outro próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele será repartido igualmente. E também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador e seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Aqui finalizamos a leitura do capítulo 21, com a minuciosidade de algumas leis já dantes revelada no capítulo 20, tá bom? Que você tenha uma excelente noite. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.